A conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata é a doença que mais causa cegueira no mundo. É responsável por 42% de todos os casos. E mais ainda, 8 em cada 10 casos de perda de visão poderiam ser impedidos, acredita, com o diagnóstico precoce, por exemplo, da catarata. Para oferecer para a gente essas explicações e até dizer o que tem de verdade, o que tem de folclore, de mentira, quando o assunto é catarata, aqui está Dr. Leôncio Queiroz Neto. Seja bem-vindo, doutor, obrigada pela presença. Boa tarde, Claudete. Boa tarde. Muita coisa mudou, né, em relação à catarata de uns anos para cá, né? Antigamente falava que catarata, você tinha que esperar amadurecer para operar e a pessoa ficava lá sofrendo sem enxergar anos e anos, coisa do passado, não é, doutor? Exato. Mas ainda tem alguns mitos, né, que às vezes a pessoa ainda tem um pouco de medo de operar. Mas, sem dúvida, a catarata é a cirurgia mais praticada em todos os países, né? Porque nós temos 2 olhos e porque nós estamos vivendo mais. Ainda bem. Então, e a gente tem que viver enxergando bem, né? Exato. Mais tempo. No que diz respeito a verdades e mentiras, eu queria convidá-lo a mostrar, porque tem muita coisa que a pessoa pensa que é, mas não é. E que, às vezes, por uma informação errada, pode deixar de procurar ajuda. Porque nos casos que eu falei aí, muita gente poderia estar enxergando bem, não fosse pela falta de informação, não é, doutor? Exato, Claudete. Então, esteja à vontade. 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Então, é muito importante nós termos uma boa visão, porque ela reflete exatamente a nossa qualidade de vida, né? É uma dúvida que todo mundo tem. Forçar os olhos antecipa a catarata? Isso é mito, Claudete. Os olhos precisam, eles ficam cansados quando nós estamos sem o óculos adequado, sem a refração adequada, mas, sem dúvida, não é verdade. Então, pode ler à vontade, pode fazer o seu trabalho. E uma outra dúvida, a catarata volta. As pessoas têm medo de operar a catarata e perguntam, ela volta? É porque às vezes ele teve um amigo que ele escutou, eu operei a catarata, implantei a lente, estava enxergando bem e fiquei com dificuldade de enxergar. Então, é porque ocorreu uma opacidade da cápsula posterior e com um laser muito simples, você retira essa opacidade e a visão é restaurada novamente. Então, quer dizer, quem já operou da catarata, se está enxergando não tão bem logo após a cirurgia, deve procurar o oftalmologista. Não que tenha que operar novamente, mas um procedimento simples de consultório. Então, doutor, pode resolver isso? Exato, bem ambulatorial. Tá. Né? E outra dúvida, a catarata só surge em idosos, só na terceira idade? Não, Claudete, a catarata às vezes é uma doença congênita. A mãe num pré-natal que teve uma rubéola, que teve toxoplasmose, ou até mesmo a sífilis, pode vir nascer gerar uma criança com catarata já? Por isso que é importante já desde criança, desde da gestação, fazer todo o controle do pré-natal, as sorologias necessárias. Depois nós temos as cataratas traumáticas, nós temos as cataratas juvenis e hoje existem alguns medicamentos que a gente toma, os antihipertensivos, que deixam alguns antidepressivos, medicação para reumatismo, a cortisona também pode dar catarata de uma maneira mais precoce. Aí, então, os mitos sobre a catarata, o que é verdade e o que é mentira, né? Nós vimos ali os mitos, vamos ver as verdades, então? Vamos lá. Verdade sobre a catarata. Né? A catarata é reversível? Parcialmente é verdade, porque a gente opera, implanta a lente e a sua visão está restaurada. É uma das cirurgias mais praticadas, uma cirurgia segura, muitas vezes com uma anestesia tópica, só colírio ou anestesia local, e em 10 minutos você tem muitas vezes a sua visão reversível, restaurada. Isso é maravilhoso, né, doutor Leôncio? Maravilhoso. Você não está enxergando quase nada, porque a catarata faz isso, e em 10 minutos, no consultório, no dia seguinte, você está lá, limpar o vidro. Ô, delícia, poder enxergar tudo direitinho. Essa é para os homens, viu? Vai.
Existem medicamentos que fazem parte do tratamento contra o prostatismo que podem alterar a cirurgia da catarata. Então, precisa-se muitas vezes suspender esses medicamentos temporariamente para nós realizarmos a cirurgia de catarata. Para você ver como é dinâmico a nossa medicina, a nossa oftalmologia. Uhum. Mais verdade sobre a catarata. E o que tem aí, doutor? Mulheres têm mais catarata, diz IBGE. Essa não, até catarata? Exato. Sim, por quê? Por que as mulheres têm mais catarata? Porque a gente enxerga mais, Porque né? elas ficam mais ao sol, né? Tem a cultura do bronze. Mentira! Então, a radiação ultravioleta acaba causando catarata. Hoje nós temos Então, e quem trabalha ao ar livre, assim, sei lá, quem trabalha na praia, tá mais sujeito? Que use um óculos com filtro ultravioleta. Hoje nós temos um outro fator que começa a ter também, Claudete. É o fato da luz azul, né? Do LED, da luz branca que a gente tem às vezes nos celulares, tem nos tablets. Tanto que tem gente que fica com a cara no celular. Já está surgindo um app, diversos aí, que bloqueia essa luz azul na tela dessas engenhocas eletrônicas com a ideia da gente proteger um pouco. Agora, doutor, nesse sentido, então, quem já operou da catarata, que está bem, se tiver sujeito a esse tipo de luz ou de algum outro, por exemplo, o sol, né, que é outro efeito, ele está imune a isso ou ele pode ter prejuízo da sua cirurgia em virtude de uma exposição assim? Não, quando já operou, a lente artificial, a lente intraocular que foi implantada, ela não tem problema. Não vai ter esse problema. Não vai ter. Ok. O que mais temos aí, doutor? Uma outra é exatamente isso. O olho seco pode comprometer a cirurgia de catarata, ou seja, o olho seco, ele atrapalha às vezes, deixa mais nebuloso. E hoje também nós temos, com o clima seco, uma série de medicamentos que a gente acaba tendo que fazer uso, os antihipertensivos, antidepressivos, deixam o olho mais seco. Sem contar que o clima está também bem seco. Nossa, e eles afetam a córnea. Existe relação entre cigarro, álcool e a catarata? Existem, porque tanto o cigarro como o álcool causam radicais livres e isso faculta o aparecimento da catarata. Dúvidas frequentes, quais são as maiores? O resultado da cirurgia de catarata pode ser melhorado? Pode? Pode. Uma pessoa que operou a catarata, não conseguiu eliminar o óculos totalmente por um erro de cálculo da lente intraocular. Hoje nós temos lente de contato, temos cirurgia laser para isso e temos também o caso de uma lente que você implanta sobre a lente que já foi implantada para corrigir. Mas hoje nós temos tido bons exames biométricos, bons cálculos da lente e os resultados têm melhorado. Então já não há necessidade disso, né? Fora o cigarro, o álcool, o sol que você já falou, quais são os outros fatores de risco para catarata? Eu diria que principalmente a parte dos medicamentos, hoje que podem levar a catarata. Automedicação. A automedicação, muito, né? Nós temos alguns antiarrítmicos, medicação cardíaca que leva a catarata. Pode vir, doutor. Vamos lá que eu vou fazer uma pergunta aqui do Rafael Carneiro. Ele fez tão bonitinho, viu, Rafael? É que eu tenho que correr aqui com o programa e depois... Boa tarde, Santa Receita. Como eu falei, apresentador de circo aí, não é? Aqui o Rafael Carneiro de Goiânia. Obrigado pela participação, Rafael. Aqui em casa, nossas tardes é só na TV Aparecida. Ô, Rafael, coisa boa, notícia boa. Muito obrigada mesmo, viu? Gostaria de saber, eu acho que ele já, até eu lembro do Rafael, acho que ele já mandou um e-mail aqui pra mim. Eu fico muito feliz com sua audiência aí. Portadores de diabetes podem fazer cirurgia de catarata? Podem operar. Aliás, o diabetes acaba levando a catarata também pela variação glicêmica e outras alterações. E não adianta só operar a catarata. O diabético sempre precisa controlar muito bem o diabetes e a glicemia.
Tá certo. Tem perguntas aí por WhatsApp, Felipe, para a gente colocar aqui também para o doutor Leôncio. E essa coisa de idade é muito interessante, né? Porque se associava muito a uma doença mesmo só de idoso. E fora essa congênita, a gente vê muitos casos de pessoas jovens operando da catarata. Hoje... É por esses abusos, será? Hoje nós já sabemos também que a menopausa precoce, pessoas que tiveram alguma intervenção, uma esterectomia, algum procedimento cirúrgico, ou que vem apresentar uma menopausa ali em torno dos 45 anos, acontece a catarata, porque na cápsula do cristalino existem células receptoras do estrógeno que, na falta dele, pode levar à catarata. Que coisa interessante, né? Somos uma rede, né? É, tudo interligado. Tudo interligado, é impressionante. Vamos lá, é a Mary. Oi, Cláudia, me chamo Mary, de Goiânia. Minha mãe fez cirurgia de catarata há 3 meses. O médico disse que ela vai ter que limpar a lente com laser. Eu gostaria de saber se mesmo antes de limpar a lente, ela pode fazer os óculos, já que vai limpar as lentes pelo SUS e demora muito. Beijos para você, que adora, e o doutor que nos atende com tanta atenção. Mary, um prazer estar falando com vocês aí de Goiás, Goiânia. Então, vamos ver aqui o que o doutor te responde. Meire, muito boa pergunta. Eu aconselharia ela guardar para fazer a tal limpeza. Na realidade, não é sujeira. São células que crescem ali, porque o olho é um compartimento. Mas ela fez há pouco tempo, há 3 meses. Deve ter sobrado algum pouquinho de catarata e com o laser retira-se. Agora, se ela não está enxergando bem, ela não vai conseguir escolher um bom óculos, uma boa refração. Então, por isso, ela deve aguardar o laser para poder sim fazer o óculos. Tem que esperar, então. É que é SUS, já viu, né? Vai demorar um pouco, mas fica em cima, tem que esperar fazer a cirurgia primeiro. A pequena correção, na verdade, é uma aplicação, é um procedimento muito rápido. Vamos ver quem mais. Gilcélia Ramos. Boa tarde, Claudete. Meu marido teve descolamento de retina em abril. Fez a cirurgia, mas só vê vultos. O oftalmologista descobriu uma catarata no mesmo olho, que vai fazer a cirurgia, o que é? Que vai fazer a cirurgia e colocar uma lente. Será que voltará a enxergar? Obrigada pela atenção. Bom, ele teve descolamento, não foi devido à cirurgia, então. Bom, às vezes... E além do descolamento, ainda tem a catarata. As cirurgias do polo posterior, seja descolamento ou vitrectomia, às vezes a pessoa já tem uma catarata e ela apressa um pouquinho pela manipulação da técnica cirúrgica. Eu creio que ele vá voltar a enxergar desde que a retina esteja colada, ou seja, que a cirurgia prévia tenha sido resolvida. Quer dizer, primeiro tem que... Porque com laser eles tentam... Eles não, vocês. Oftalmologistas tentam colar ou colam a retina, não é, não? Não. A cirurgia de descolamento da retina é com técnicas de implante escleral ou mesmo com gás. Mas como que a pessoa descola a retina, doutor? O que pode dar descolamento de retina? A retina é como se ela carpetasse toda a bolinha do globo ocular internamente. O assoalho, o teto, as laterais, tudo é revestido pela retina. É um tecido extremamente fino, como se fosse um papel de celofane e micrométrico, tem umas 250 micras. E a falta de aderência na coroide, em outra camada, é que leva a criar líquido no espaço subretiniano e ter esse descolamento. Muitas vezes a pessoa tem uma rotura, um buraquinho e leva ao descolamento. Mas é verdade que pode acontecer jogando bola, uma bolada na cabeça, um tombo, e às vezes até dormindo, a pessoa vai dormir e pá, acorda com a retina descolada? Existe o descolamento da retina, que a gente chama regmatogênico, ou seja, da ignorância da medicina, ele acontece. Existem, nós sabemos que as pessoas míopes, tem outras pessoas que têm lesões na periferia da retina que são predisponentes, ela está meio esgarçadinha, já tem uma aderência fraca. Então, essas pessoas com trauma, ela tem uma chance maior de vir a ter um descolamento da retina. Existe cirurgia para recolocar essa retina no lugar. Sim. O seu marido, então, terá que primeiro, se tiver colocada, não tem problema fazer a cirurgia? Parece que ele já fez a cirurgia de descolamento da retina. Agora ele vai fazer a catarata. Volta a pergunta lá para mim. Volta aquela... Ele teve um buraco na retina. Fez em abril a cirurgia de descolamento. E agora a catarata. Pode fazer? Então, pode fazer. Mas não tem problema?
de descolar de novo? Não, isso depende de saber como que foi. O cirurgião dele deve saber como está previamente. Agora, voltar a enxergar com a cirurgia de catarata e colocação da lente. É para tal. É para isso, né? É para isso. Vamos à próxima, então. Essa já é a próxima, esperando aqui. A Jáfia. Oi, Cláudio, boa tarde. Queria perguntar ao doutor se a pessoa tiver buraco na retina, tem como fazer a cirurgia e se é perigoso perder a visão por completo. Já estou 1 ano e meio e ainda não consegui continuar o tratamento. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. É a Jáfia Carvalho de Aquino. Agora, a saúde pública nesse país é triste, né? É uma vergonha mesmo. Como a pessoa pode ficar mais de 1 ano e meio na fila por uma coisa que ela precisava estar fazendo antes? Eu vou te falar uma coisa, você tem que procurar um bom médico, viu? Meu pai, não sei, ele operou, ele teve 3 perfurações na retina, ficou cego da vista na cirurgia, porque já tinha tendência a descolamento. Já deveria ter lesões predisponentes. Ela tem que avisar o médico, Tem né? que avisar. E você sabe, esses problemas de retina, eu não digo que são uma urgência, mas eles têm que ser resolvidos com um respeito, né? Um tempo menor do que esse que ela está falando. Quanto mais se posterga esse tratamento, a restauração da visão fica mais difícil. Mais difícil. E é triste, né? Acho que para vocês médicos também, né? Porque você mostra, às vezes você tem, se tivesse descoberto antes, você teria tudo para restaurar aquela visão. E às vezes você não tem porque passou da hora. Poxa, estou aqui em Aparecida, só me resta rezar, pedir a Nossa Senhora aí que abra as portas, né, do caminho para que você consiga essa cirurgia rapidamente. Veja o que o doutor falou, avise o seu médico, tá? Converse bem com ele. Eu já volto, tá bom? Para outras respostas aqui ao nosso público, hoje o doutor Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista lá do Instituto Penido Bunieri, em Campinas, passando aqui pra gente todas as informações a respeito de catarata e falando também das verdades, né, dos mitos a respeito desse assunto. E agora eu vou continuar conversando com o doutor Leôncio Queiroz e quero colocar mais perguntas aí do nosso público no vídeo, pode colocar para mim. Atendendo às dúvidas, tá bom, atendendo às dúvidas hoje aí da nossa população. Mas são tantos os problemas que a gente pode ter, né? Que quando um cisco no olho aparece, que a gente vê que agradece pouco pela saúde que a gente tem às vezes, né? Sem dúvida. Pela visão perfeita, tudo, ainda mais olho, né, doutor? Um cisquinho já deixa a gente apavorada, né? Essa dor e tanta coisa que acontece. Pode colocar para mim as perguntas, por gentileza, hein? A Lúcia Gonzaga, boa tarde. Qual o primeiro sintoma da catarata? Lúcia Gonzaga, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Nós temos, você passa a trocar grau dos óculos mais frequentemente, você troca e logo depois já está vencido de novo. Você vê nublado, perde um pouco a visão do contraste, a visão piora à noite, as cores ficam menos vivas, né? São sinais que você vai tendo com a evolução da catarata. Ok. Joyce Moretti, boa tarde. Gostaria de saber se remédios com corticoides pode ajudar no aparecimento da catarata. Bom, ela é de São Paulo, capital. Isso, na verdade, o doutor falou aqui no comecinho da nossa entrevista também. E tem gente que toma cortisona assim, a torta e direita, né? Ainda nós temos doenças que são córtico-dependentes. Não, mas então, corticoide é vendido em farmácia, né? Eu sei, mas não tem... Livremente. Tem muitas pessoas que são obrigadas a tomar o corticoide. Sim. Agora tem pessoa que não é obrigada a tomar, mas toma porque ele é vendido livremente. Exato, mas sem dúvida, isso é comprovado, o corticoide leva, depois de um tempo de uso, a catarata. Nossa, por isso que a automedicação é muito, o glaucoma muito perigosa. também. O glaucoma também? Glaucoma também. Rafael de Goiânia, não estou dizendo, olha, hoje é o dia de Goiás, Goiânia, aqui no nosso programa. Gostaria de saber, portadores de diabetes podem fazer a cirurgia de catarata? Podem. O Rafael não é que mandou mensagem para mim? Rafael, é o mesmo, doutor. A gente respondeu o e-mail, mas ele mandou o WhatsApp também. É isso. Podem e não devem. tem nada e tem que fazer. Quais as suas orientações finais, então, a respeito desse assunto, doutor? Eu vejo que as pessoas, às vezes, ainda têm medo de operar a catarata. É uma cirurgia simples, indolor.
E o fato de você postergar muito a cirurgia só deixa mais difícil. A pessoa com catarata acaba tendo uma chance de ter quedas maiores, ela acaba tendo a sua dirigibilidade, ou seja, o direito de ir e vir restrito, porque no Brasil a pessoa precisa ter 50% de acuidade visual para renovar a sua CNH. Então, são limitações que você acaba tendo sem precisar. Uhum. E às vezes um pouco mais jovem, se você tem isso, vai pensar em tudo. Dificilmente vai pensar numa catarata. E pode ser. E pode ser. Né? Eu acho que fora isso, deixa a pessoa muito irritada. Porque se você não tem, na verdade, assim, uma deficiência mesmo, se você enxerga bem, passa a não enxergar e não consegue de pronto, né, saber o que está acontecendo com você, mesmo com óculos, aquilo continua embaçado, deve dar um estado de irritabilidade muito grande na pessoa. Exato. Recentemente eu li um trabalho francês em que diz que até as pessoas com o início de uma demência ou do próprio Alzheimer, se ele está com catarata, isso dificulta muito, ou seja, a cirurgia, mesmo nesses casos, melhora a qualidade de visão e a qualidade de vida desse paciente. Queria agradecer, muitíssimo obrigada. Mande meu abraço para a Fátima, diga que eu adorei. Obrigada, Fátima. E eu quero deixar aqui os contatos do Dr. Leôncio Queiroz, oftalmologista no nosso programa. 19 é o código de área Campinas, telefone 3235-2202, 3235-2202, ou ainda no site Queiroz Neto, Queiroz com z.com.br, assim como está no vídeo. Obrigada por ter vindo. Gostou do novo cenário? De parabéns, Claudete. Está muito bom gosto bonito, e muito bonito. E ficou dinâmico também. Ficou, é verdade. Mais gostoso de trabalhar, né? Obrigada, doutor Leôncio. Um beijo aí a todo o pessoal do Penedo Bonnier em Campinas.